Você já ouviu falar de um homem que vivia no deserto, bem longe das cidades e que usava roupas feitas com pelos de camelo? Pois é, esse homem se chamava João Batista, e ele era muito diferente das pessoas daquela época, mas era exatamente assim que Deus queria que ele fosse. Ei, amiguinhos, vocês estão prontos para uma história incrível da Bíblia? Hoje vamos embarcar em uma aventura cheia de ensinamentos e surpresas. Então, pegue a pipoca, se aconchegue e venha comigo. Mas antes, não esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhuma história. E tem mais. Coloque nos comentários o seu emoji favorito. Queremos ver muitos emojis coloridos. João não morava em uma casa comum, com telhado e paredes. Ele vivia entre as pedras, a areia e as árvores secas do deserto da Judeia. O sol era quente e quase não havia sombra. Mesmo assim, João não reclamava. Ele sabia que Deus tinha dado a ele uma missão muito importante: preparar os corações das pessoas, como se fosse um jardineiro preparando a terra, para que Jesus pudesse chegar e plantar o amor de Deus no coração de todos. João era forte, corajoso e muito obediente a Deus. Ele não se preocupava com roupas bonitas ou comidas chiques. Sabe o que ele comia? Gafanhotos e mel silvestre. Isso mesmo, ele encontrava gafanhotos no deserto e os comia com o mel que pegava nas colmeias escondidas nas rochas. Pode parecer estranho, mas era o alimento que Deus dava a ele, e João era grato por isso. Todos os dias, ele se levantava bem cedo, caminhava até o Rio Jordão, um rio importante que cortava a região, e começava a pregar com uma voz forte e cheia de fé. Ele dizia para todos que passavam: arrependam-se, porque o reino dos céus está próximo. Mateus 3:2. Isso queria dizer: deixem de fazer coisas erradas, peçam perdão a Deus e se preparem, porque o Salvador está chegando. As palavras de João tocavam o coração das pessoas. Elas se sentiam mexidas por dentro, como se algo lá no fundo dissesse: é hora de mudar. Então, muitas delas choravam, se arrependiam de verdade e pediam para serem batizadas. João levava essas pessoas até dentro do Rio Jordão, uma a uma, e mergulhava seus corpos na água. Isso mostrava que seus pecados estavam sendo lavados e que elas queriam começar uma nova vida com Deus. Era um momento lindo. As águas calmas do Jordão se tornavam um lugar de transformação. E sabe o que era ainda mais incrível? Gente de todas as partes vinha ouvir João. Pessoas simples, soldados, cobradores de impostos, homens e mulheres de cidades próximas e até de Jerusalém. Todos queriam saber mais sobre essa mensagem de esperança e perdão. Mas João sempre dizia com firmeza: eu batizo vocês com água, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu. Eu nem sou digno de carregar as sandálias dele. Mateus 13:11. E ele estava falando de Jesus. João sabia que sua missão era preparar o caminho. O Filho de Deus estava chegando, e algo muito especial estava prestes a acontecer. O tempo passou, e um momento tão esperado estava se aproximando. Lá na região da Galileia, onde havia campos verdes, colinas suaves e o belo mar da Galileia com suas águas calmas e pescadores trabalhando, vivia Jesus, o Filho de Deus. Jesus era diferente de todas as pessoas. Ele era perfeito, puro, cheio de amor e compaixão. Nunca tinha feito nada de errado. Nunca mentiu, nunca brigou por maldade, nunca desobedeceu. Ele era bondoso com todos, ajudava quem precisava e estava sempre fazendo o bem. Mas um dia, Jesus sentiu que era hora de começar a sua missão. Ele sabia que o mundo precisava conhecer o amor de Deus de um jeito novo, mais próximo, mais vivo. E antes de começar, ele tinha que fazer algo muito importante: ser batizado. Mesmo sendo filho de Deus, Jesus queria obedecer tudo o que era certo, dar o exemplo e mostrar que o plano de Deus era perfeito. Então, ele saiu da Galileia e caminhou muitos quilômetros por trilhas e estradas de terra, entre montanhas e vales, até chegar ao lugar onde João Batista estava, o Rio Jordão. Imagina só essa cena. João estava ali, como sempre, pregando e batizando, quando de repente ele levanta os olhos e vê Jesus vindo em sua direção.
Seus olhos se arregalam, seu coração bate mais forte. Ele reconhece imediatamente: é ele, é o Messias, é o Salvador que Deus prometeu. Jesus se aproxima de João com um sorriso sereno, cheio de paz, e diz com firmeza e doçura: quero ser batizado. João fica confuso e até assustado. Ele sabia que Jesus nunca pecou. Ele batizava as pessoas para que elas mostrassem que queriam deixar o pecado, mas Jesus não tinha pecado algum. Então João olha para Jesus e diz, com respeito: eu é que preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim. Mateus 13:14 era como se ele estivesse dizendo: Senhor, o Senhor é o Santo. Eu sou só um homem. Como posso eu te batizar? O momento era emocionante. Todos ao redor pararam para observar. O céu parecia mais claro. O vento suave soprava nas árvores. E ali estava Jesus, diante de João, com um propósito lindo: cumprir toda a vontade do Pai. João ainda não sabia tudo o que ia acontecer, mas ele sabia que aquele momento era muito especial. E Jesus estava pronto para mostrar o quanto era obediente, humilde e comprometido com a missão que Deus tinha dado a ele. Naquela hora, todos estavam em silêncio. Os pássaros pareciam parar de cantar, o rio Jordão corria suavemente, e o vento soprava devagar, como se o céu também estivesse prestando atenção. Jesus olhou nos olhos de João com um olhar cheio de amor, paz e firmeza. João ainda estava um pouco confuso, afinal, como poderia ele, um homem simples, batizar o Filho do Deus Altíssimo? Mas Jesus, com sua voz mansa e cheia de sabedoria, disse, com carinho: deixe assim por enquanto. Convém que assim façamos, para cumprir toda a justiça. Mateus 13:15. O que Jesus queria dizer com isso? Ele estava explicando que era necessário obedecer o plano de Deus, mesmo que ele fosse o próprio Salvador. Era importante mostrar para todos que ele estava ali não para ser servido, mas para servir. Jesus queria dar o exemplo perfeito de obediência e humildade, e essa era a maneira certa de começar sua missão aqui na terra. João, ao ouvir essas palavras, compreendeu. Ele sentiu em seu coração que aquele momento era santo, que era a vontade de Deus se cumprindo bem diante de seus olhos. Então ele respirou fundo, segurou com cuidado as mãos de Jesus e o levou até o meio das águas calmas e brilhantes do rio Jordão. A água molhava os pés de Jesus, depois os tornozelos, os joelhos. E ali, com reverência e respeito, João mergulhou Jesus nas águas. Foi um instante tão especial, tão cheio da presença de Deus, que parecia que o tempo tinha parado só para aquele momento acontecer. Jesus, o Rei dos Reis, o Salvador do mundo, estava ali, entre o povo simples, entrando nas águas como um de nós. Ele não precisava ser limpo do pecado, pois nunca pecou, mas ele escolheu se identificar conosco, mostrar que estava junto com a humanidade, e que o plano de amor de Deus estava apenas começando. E assim, Jesus foi batizado. Um momento simples à vista dos homens, mas gigantesco aos olhos de Deus. Mas espere, algo ainda mais maravilhoso estava prestes a acontecer. Depois que Jesus foi mergulhado nas águas do rio Jordão por João Batista, ele se levantou com a água escorrendo pelos cabelos e pelo rosto, e uma luz suave parecia brilhar ao seu redor. As pessoas que estavam perto ficaram em silêncio, observando, com olhos bem abertos e corações acelerados. Algo diferente estava no ar, como se o céu todo estivesse prestes a fazer algo maravilhoso. E então, aconteceu algo extraordinário. Assim que Jesus saiu da água, o céu se abriu. Sim, as nuvens se afastaram, a luz ficou mais forte e parecia que o próprio céu estava se inclinando para assistir aquele momento. Era como se Deus estivesse dizendo: agora prestem atenção, algo divino está acontecendo aqui. E diante de todos, algo ainda mais surpreendente aconteceu. O Espírito Santo de Deus desceu do céu em forma de uma pomba. Mas não era uma pomba comum, era luminosa, cheia de brilho e paz, com asas suaves que cortavam o ar com delicadeza. Ela desceu devagarinho e pairou sobre Jesus, como se estivesse fazendo carinho nele com suas asas. Os olhos das pessoas se encheram de admiração.
Nunca tinham visto nada parecido. A pomba era símbolo da presença de Deus, do Espírito Santo, que estava agora enchendo Jesus com poder e confirmando diante de todos que ele era o Filho prometido. Foi um momento tão bonito, tão cheio de luz, que parecia que o mundo tinha parado só para assistir. Até o vento ficou manso, os pássaros ficaram quietinhos, e até o rio Jordão pareceu mais claro naquele instante. Ali, diante de todos, o céu mostrava algo muito importante: Jesus não era apenas um homem bom, ele era o Filho de Deus. E o Espírito Santo, em forma de pomba, era como um selo do céu dizendo: esse é o escolhido, prestem atenção nele. Mas ainda faltava algo que viria logo depois, e que faria o coração de todos baterem ainda mais forte. O céu estava aberto, a pomba brilhante, símbolo do Espírito Santo, ainda pairava sobre Jesus. O momento era mágico, cheio da presença de Deus. Todos ali estavam de olhos bem abertos, sem nem piscar, com os corações acelerados. E foi então que aconteceu algo ainda mais impressionante. De repente, uma voz poderosa ecoou do céu. Não era qualquer voz. Não era a voz de um homem ou de um anjo. Era a voz do próprio Deus Pai. Uma voz forte, mas ao mesmo tempo cheia de amor. Uma voz que envolveu tudo: o céu, a terra, o rio, os corações. Uma voz que ninguém jamais esqueceria. E Deus disse: este é o meu filho amado, em quem me agrado. Mateus 13:17. Uau! Que momento grandioso! O Pai do céu estava apresentando Jesus ao mundo. Era como se ele estivesse dizendo: esse é o meu filho querido. Eu o amo muito, e tudo o que ele fizer será parte do meu plano perfeito. As pessoas que estavam no Rio Jordão ficaram maravilhadas. Algumas colocaram a mão na boca, sem acreditar no que tinham ouvido. Outras choraram de emoção. Era impossível não sentir algo especial naquela hora. Todos estavam vendo e ouvindo Deus confirmando que Jesus era mesmo o Salvador prometido. Ali, naquele momento inesquecível, estavam reunidos os três: Deus Pai que falou do céu, Deus Filho Jesus, que estava nas águas, Deus Espírito Santo que desceu como uma pomba. Tudo isso mostrava que o plano de amor de Deus para o mundo estava começando. A partir daquele dia, Jesus iniciaria sua missão aqui na terra: curar os doentes, ensinar o amor, fazer milagres e mostrar o caminho até o Pai. E tudo começou com um simples ato de obediência: o batismo. Uma cena linda que uniu céu e terra, água e espírito, amor e promessa.